Uma vez eu ouvi de um diretor do Sebrae que todo ser humano vai empreender e montar um negócio uma vez na vida, seja por vontade ou seja por necessidade. Levando isso em conta de que a gente tem que ir para esse negócio em algum momento das nossas vidas, a gente vai receber um convidado aqui que vai contar esses bastidores para nós de como empreender e montar negócios de um jeito com muito propósito. Vem com a gente para mais um capítulo de Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Seja muito bem-vindo, André Maggi. Obrigado. Obrigado aí por nos ceder o seu tempo e espaço para a gente poder trocar uma ideia aqui e aprender um pouco mais. Meu vizinho. Sobre os bastidores do negócio com propósito. Boa, não, descobri que é meu vizinho além de tudo, cara. Olha que beleza. Nosso vizinho. Os dois lados, Vocês três então vivem com mais qualidade, é isso? É isso aí. Essa é indireta para mim? Eu acho que sim. A gente tá tentando puxar o pai pro interior, viu? Já tem a ver uns com 2 anos. Tem a ver com propósito. Boa. Tá bom. Empreenda a sua vida no interior. Legal, cara. Boa. Vou levar isso em consideração em algum momento. E aí, André, como é que você tá? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Que prazer estar aqui. Obrigado a você Maravilha. pelo esforço, cara, de vir aqui trocar uma ideia com a Esforço gente. nenhum. Tamo aí. André, eu tô te conhecendo agora, André. O que você faz da vida, aliás? Eu sou pai em tempo integral, né? Que trabalhão, hein? Esse é o meu principal trabalho. Aí, no tempo livre, eu empreendo. E sou pai de um casal, né? A gente vive no interior hoje em dia, fizemos o êxodo, né, urbano para o interior. E toco uma empresa chamada The Media Trade, foi fundada em 2016. Então, estamos caminhando aí para os 10 anos já de empresa. E a gente trabalha no setor de mídia. Nós temos uma empresa MediaTek. Então, é uma base toda de tecnologia voltada exclusivamente para mídia. Show. Maravilha. Legal. E de um jeito até disruptivo, né? Porque o formato de vocês, ele permite que talvez empresas que não tenham tanta capacidade financeira possam adentrar isso com mais facilidade, né? É verdade, é mais acessível, né? O que acontece é que ao invés de focar, quando a gente fala de empresa de mídia, já pensa logo em conteúdo de streaming, hoje em dia, né? Já pensa em conteúdo para rede social. Na verdade, não. Nós procuramos focar nos processos. Essa é a diferença. Então, ser MediaTek tem muito mais a ver com usar a tecnologia para integrar todos os processos e automatizar. E agora, com a chegada intensiva de IA, também vai dar uma virada de chave muito grande. Isso contribui muito a deixar tudo mais acessível para pequenos e médios anunciantes e agências e veículos de comunicação, mas também torna a vida, o trabalho de quem está em maiores empresas mais eficiente, otimiza, né? Perfeito. Agora, André, bom, a gente tá falando aqui de empreender, o Pailu puxou a discussão falando de empreender, você contou um pouquinho do que você faz, que tem a ver com mídia e tem a ver com tecnologia. A gente tá falando de 3 elementos que se conectam, mas são 3 elementos muito fugidios, né? O que significa empreender para um, o que significa para o outro, o que é mídia? Por exemplo, isso aqui que nós estamos fazendo, alguns anos atrás nem existia. 4 pessoas se reunirem, gravarem sem ter por trás um conglomerado, seja um canal de TV, de rádio, etc. Simplesmente alugamos o estúdio, viemos aqui, pagamos para alguém editar e nós mesmos postamos. Isso aqui é uma mídia. Sim, gera um conteúdo. recurso midiático, né? E a tecnologia, que é um elemento absolutamente transformador, continuamente transformador. A questão da inteligência emocional, do qual eu não sou um especialista, nem acredito que serei, não é que eu não posso. Não é uma área que me apaixone, mas por outro lado eu fico vendo a exponencialidade do processo de transformação. Se a gente via tecnologias sendo atualizadas de tempos em tempos, não vai dar nem tempo de falar a palavra tempo e já atualizou a tecnologia com as IAs, com a velocidade, né, das programações. Eu estou evocando toda essa atmosfera para conectar isso com a questão do propósito. Porque a gente fala de propósito, daquilo que o sujeito imagina que vai fazer na vida, e eu ainda acho que as pessoas confundem muito propósito com objetivo. Então eu tenho um objetivo. Até brinquei isso a semana passada, ou retrasada no episódio. Eu quero trocar de casa, eu quero trocar de carro. Meu propósito é esse? Bom, dentro de um conceito de palavras, a gente até pode chamar, mas pode chamar também de banana, melão. A questão é qual é
o significado por trás. Objetivo, algo de curto prazo, ou melhor, nem precisa ser de curto prazo, mas que tem um prazo definido e que você sabe, você tem indicadores que dizem cheguei lá. Então eu quero trocar de carro. O dia que eu vou lá na concessionária, defino a compra de um novo carro, tomo posse da chave do documento, entreguei. Objetivo realizado. Objetivo realizado. Entreguei o que eu tinha para fazer ali. Propósito é algo mais contínuo. Só que nesse processo de propósito ser algo mais contínuo, que deixa legados mais perenes, num contexto tão dinâmico quanto é empreender com mídia, empreender dentro de um cenário de tecnologia, o indivíduo que não sabe qual é o seu propósito, eu sinto que ele pode viver um pouco do que a gente falou, não sei se ano passado, ano retrasado, num episódio, que era o bebê numa cachoeira. Eu vou lá atrás das coisas, mas é tanta coisa para me impactar, é tanta possibilidade, que daqui a pouco o cara tá tirando para todos os lados e não tá acertando em nada. Sem tornar isso aqui uma sabatina, porque de fato não é mesmo, é trocar ideias. Mas como é que você lida hoje com a ansiedade de um cliente que vira muitas vezes para você e fala, bom, então tá, então você entende de mídia, você entende de tecnologia, resolva meu problema, eu preciso botar este negócio de pé. Boa. O cara te vê como um oráculo, às vezes, ele entende que você tem todas as respostas mágicas, porque você trabalha com tecnologia, com mídia, e se predispõe a ajudar o negócio dele? Bom, vai depender muito do perfil do cliente, então a gente lida com vários perfis. Alguns talvez vão ter expectativa de que o oráculo resolva tudo, né? Outros, olhando quando é um modelo novo, também é aquele olhar de conhecer primeiro, né? Hesitar, conhecer e tentar também desafiar muitas vezes. Pô, quero ver se funciona, então. Em geral, a gente lida com os objetivos dos clientes, né? Que aquilo que é mais específico. Quando a gente pensa onde a empresa vai chegar, por que a gente está fazendo aquilo, por que a gente está atendendo aqueles clientes, por que a gente escolheu também atender aquele tipo de cliente, aí está mais ligado com o entendimento mais amplo da coisa, que é o propósito, né? E que algumas vezes as pessoas confundem o propósito com a minha vocação ou meu destino, algo do tipo, né? Não, às vezes você está vivendo, comecei a trabalhar numa coisa, comecei a me relacionar com uma pessoa, construir uma família, e de repente o propósito foi criado no meio do caminho. E de repente a gente está com 40, 50, eu estou dos 40 para os 50, né? Aí vou chegar nos 50 para os 60, e novos propósitos vão surgindo que podem estar dentro de um maior ou não. E aí a gente vai entendendo quais são os nossos objetivos que vão ajudar a realizar, né, aquilo que a gente idealizou como um propósito, né? Então é isso. Agora, quanto aos clientes, alguns, na verdade, não chegam nem com propósito, nem com objetivo. Então cabe ouvir e fazer uma leitura. Como que está o momento da sua marca, da sua empresa? O que é que você vê como ponto forte? Aí é um lado mais diagnóstico. Deixa eu falar, quase uma consultoria que você acaba fazendo. Antes de entrar com um serviço específico. Muito consultivo. Já não é incomum o cliente achar que tem um público-alvo e às vezes nem precisar de muita pesquisa. Na conversa, você já vai percebendo que não é aquele público-alvo. E isso diz muito, porque você pode fazer uma negociação de compra de mídia super econômica, com muito desconto, mas você vai pro lado errado. Então você jogou todo o dinheiro fora. Tô vendendo açúcar por diabético. Exato. Danilo, você falou esse entendimento de propósito com objetivo, né? Que eu acho que às vezes as pessoas, as pessoas, né? A gente é pessoa também, a gente faz isso. De confundir, né? O meu propósito na vida é, sei lá, ter alguma coisa, é comprar alguma coisa. Eu acho que a gente dá para definir essa separação, né, de propósito, mais relacionado ao ser alguma coisa do que ter alguma coisa. Porque propósito geralmente está vinculado a isso. Meu propósito é ser alguém, por exemplo, um propósito muito importante na sua vida hoje é ser pai. Né? Então, assim, meu propósito também, eu hoje estou com filhos pequenos, eu preciso cumprir essa missão na minha vida para que meu propósito de vida esteja completo, eu preciso ser um bom pai. Né? Então, o propósito está muito vinculado ao ser, muito menos ao ter. E eu pensando nisso, principalmente na prestação de serviço, eu acho que as pessoas, elas compram, as empresas, né, compram o serviço muito pelo que a empresa é, menos do que a empresa tem.
Então, assim, quando a gente... Quem fala muito sobre isso é aquele que a gente já citou várias vezes, o Simon Sinek, que ele fala no Golden Circle, né? Que ele fala que as pessoas, elas compram... Como que ele fala? Ele diz assim, todo mundo sabe o que faz, algumas pessoas têm uma ideia de como fazem o que fazem, mas quase ninguém sabe por que fazem o que fazem. Aí ele cita várias empresas e ele fala, não, essas empresas, elas são referência porque elas sabem muito bem por que elas estão fazendo o que estão fazendo. Porque elas existem. E as pessoas compram elas, né? E ele cita a Apple, cita outras, não pelo que ele está produzindo, mas pela identificação com... Pelo porquê. Né? Pelo porquê ela está fazendo. Ela está comprando aquilo que você é. Eu gosto do exemplo que ele dá da Apple, não sei se eu vou lembrar exatamente, mas ele diz assim, bom, o que a Apple tende a comunicar? Que eu existo para ser uma empresa que facilita a vida das pessoas, tornando tudo mais intuitivo. Aí você pega um celular e você descobre que realmente é facinho mexer ali naquele celular. Aí você compra um Apple Watch e descobre que ele é intuitivo, ele está conectado com não sei o que, e ele vai dando alguns exemplos. E tem uma hora num dos vídeos, pelo menos esse que ele fala do Golden Circle, que ele diz assim, se a Apple lançar um carro, um montão de gente vai considerar comprar o carro da Apple pensando que, mas deve ser um carro assim super facinho de usar ou algo do gênero, mesmo não tendo absolutamente nenhuma experiência na construção de carros. Sem test drive, sem nada. Mas eu já consolidei que a minha razão de existir é essa. De novo, não sei se eu estou traduzindo exatamente o que ele passa, mas eu acho que a gente está falando aqui de algo muito importante que é qual é a tua essência? Sim. Seja a tua essência como indivíduo, o que você veio fazer nessa vida, qual é a essência, qual é o propósito desse projeto que você está montando, seja serviços, como é o teu caso, é o meu, seja produtos, como é o teu caso, por exemplo, com a Activity, você também com serviços, né? Sim. Então, seja um produto, um serviço ou uma pessoa, qual é a promessa? E por isso, quando você fala que faz essa consultoria para a pessoa que ela está te demandando algum serviço, é assim, eu acho que cada vez mais as empresas elas precisam se posicionar dessa forma. Falar, não, cara, você me contratando para fazer um determinado serviço. De repente eu falo, cara, não sou eu que você precisa, é outra pessoa. Meu público-alvo é esse. Não é esse, cara. Eu sei o que você precisa e eu vou te entregar aquilo que você precisa realmente. Não só aquele produto que eu estou vendendo, né? O que a sua marca quer ser, ou o que a sua empresa quer ser, que foi o que você falou muito bem, né, na minha opinião, que aí você vai pensar no como, que aí vai incluir definir objetivo, né, quais são as ações a serem feitas, mas o que você quer ser. Então, às vezes, esse trabalho consultivo, ele serve muito mais para entender aquilo que chegou extremamente já afunilado, e aí peraí, vamos entender o que tem por detrás disso. Porque, eventualmente, você tá já com uma demanda que, às vezes não, quase sempre urgente, né, Pailu? Sempre para ontem. E essa demanda, ela pode não ter sido pensada de acordo com o propósito da tua empresa. Isso. Né? Que é a missão, o que ela quer ser, o que ela de fato quer entregar de valor, como ela quer ser vista. Né? Vai cumprir com essa missão? Esse teu propósito, ele está sendo alimentado com mais essa iniciativa? E aí essa conversa ela vai permitindo esse entendimento. Né? Posso dar um plot twist, mas fala, se você ia fazer um comentário. Eu só ia pegar carona em cima do que ele está trazendo, que é o seguinte, talvez a gente pode dizer que a sua empresa de Media Trade ela existe porque você está provendo um serviço para diagnosticar o melhor caminho. E não simplesmente um hub que entrega um monte de mídia de uma forma mais fácil, porque isso qualquer um outro poderia fazer. Né? Então, o diagnóstico que veio antes é o porquê, a espinha dorsal para você entregar um serviço que faça sentido e faça diferença na vida das empresas. E tem uma coisa que na publicidade foi completamente disruptivo. Permitir que o cliente entre em uma plataforma e possa ver tudo num só lugar. Ou seja, quando o cliente ou anunciante? O anunciante ou uma agência. Quando que eu ia pensar em encontrar a Rádio Tupi FM do Rio de Janeiro, a Rádio XYZ, para não fazer propaganda, junto com a mídia exterior do metrô, junto com a televisão, maior emissora, menor emissora, local, regional. Isso, que a gente chama de acesso democrático, na realidade, é permitir que o usuário ele acesse e pense naquele conjunto de forma que antes não era pensada, porque antes era só eu demando,
né? Se alguém parou para fazer a consultoria e entender, pode ser que está me trazendo dados de mídia e formatos e veículos que atendem ao meu briefing. Mas se eu não tiver a liberdade para um autosserviço, talvez eu não possa encontrar coisas que não viriam para mim. Certo. Então, isso também alimenta esse tema de permitir que você tenha mais acesso. E, portanto, tendo mais acesso à informação, todo mundo consegue pensar melhor o objetivo, se está dentro do propósito e se a gente vai fazer isso desse jeito ou não, né? Te dá mais clareza, inclusive, na escolha, né? Depois. Completamente. Tem um livro chamado De Onde Vêm as Boas Ideias. Como é que é o nome do autor? Eu vi ontem essa imagem no workshop que eu estava conduzindo. Mas, enfim, super fácil de descobrir aí no Google. Em que ele fala que as boas ideias, historicamente, vieram, e ele vai mostrando isso com dados, fatos e também com uma metodologia. Vieram de choques de ideias. Dificilmente você tem um único super-herói, uma super-heroína que sai gritando Eureka, porque mesmo o Arquimedes, quando grita Eureka ali, ele foi desafiado por alguém. Como é que eu faço para saber se a coroa do rei é de ouro puro ou não? Sim. Não houvesse essa provocação, talvez ele nunca tivesse parado para pensar no volume que o corpo dele deslocava da água da banheira. Eu vejo isso na consultoria, eu tenho uma consultoria de treinamento, de desenvolvimento humano. Estava conversando isso outro dia com uma colega também consultora. Os melhores produtos que eu criei, sejam workshops, palestras ou metodologias, vieram porque algum cliente veio para mim e me disse: eu estou com essa dificuldade aqui nesse grupo, seja de líderes ou organizacional, e a gente precisa achar uma forma de mexer nisso. Muitas vezes esses desafios me tiraram da zona de conforto e eu confesso que dei aquela esbaforida por dentro do tipo, putz, grila, por que não me pede uma coisa que eu já estou acostumado a fazer? Vou ter que ficar estudando. Aí eu vou lá, estudo, desenvolvo e vendo aquilo mais 40 vezes. Porque aquilo tocou uma dor de muitas outras organizações. Mas o que eu queria brincar naquela hora do plot twist eu não lembro de novo de quem é essa frase, me perdoa, mas tem um autor que diz que nenhum homem é uma ilha, nenhuma pessoa é uma ilha. Você John Donne, não é? Foi ele, John não me Donne, recordo. Tá no começo de Por Quem Os Sinos Dobram. Nenhum indivíduo é uma ilha, né? Isolado. Nenhum negócio sobrevive sozinho. Não existe só o meu negócio, Vertigo 16 Consultoria, e pronto, eu e todos os clientes. Não, tenho eu, tem as outras consultorias, tem o The Media, tá certo? The Media Trade. The Media Trade. Tem The Media Trade, suponho que você deva ter concorrentes também, deva ter pelo menos grupos que tentam emular um pouco do que você faz. Existem outros escritórios de arquitetura, existem outras marcas de vodka, de bebida alcoólica. Existem ali depois da Activity, né? Mas o fato é que nós não somos uma ilha, somos feitos de participação, de correlação. Aí eu lembro daquela provocação que você sempre faz, né? Não há limites para o ter. Há limites para o ter, mas não há limites para o ser. E nesse mundo cada vez mais tecnológico, você deu o exemplo do cliente podendo acessar todo o hall, né? Todo o portfólio de possibilidades de anúncio. Cada vez mais a gente vai democratizando e convidando as pessoas a participarem. O que vai fazendo com que cada vez mais, por mais que até eu duvide disso de vez em quando, a verdade está indo devagarzinho, cada vez mais se posicionando na vida de todos nós e dizendo: não tem mais espaço para você contar uma história que não se sustente. Não tem mais espaço para você dizer que tem isto aqui, mas não tem. Não tem mais espaço para você dizer que você vai entregar isso, mas você não vai. Não tem mais espaço. A verdade está se impondo. Ainda tem muita mentira, ainda tem todo o desafio da IA criando conteúdos falaciosos, vídeos de alguém falando e aquele indivíduo nunca disse aquilo, mas do mesmo jeito que se cria muito rápido, também se destrói muito rápido. Ou pelo menos se revela a mentira, porque você também tem a tecnologia dizendo: não, a gente fez uma varredura aqui, isso aqui nunca existiu, isso aqui não tem base de dados, etc. e tal. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Quando a gente vai cada vez mais falando da verdade, e a verdade é um elemento de relacionamento, quem considera a verdade? Pessoas. Essa caneca, não quer nem saber se ela é de cerâmica ou se ela é de vidro. Ela não sente nada. Do mesmo jeito que eu posso achar essa caneca maravilhosa e dizer: é o meu xodó essa caneca, a caneca não sente nada por mim. Quem pode sentir alguma coisa é o André. É o Júlio, é o Pailu. O Pailu pode dizer: porra, Dan, tô bravo com você. O Júlio pode dizer: tô com saudade. O André pode dizer: pô, vamos ser amigo, a gente mora próximo, desenvolvi um afeto por você. O objeto não faz isso. E uma vez que o objeto não faz isso e a verdade vai se estabelecendo, qualquer um que preste serviço, que venda alguma coisa,
e do mesmo jeito que você falou que todos nós vamos empreender, também todos nós somos vendedores. Tem uma profissão que todos nós temos. Todos nós somos vendedores. Nós estamos sempre vendendo alguma coisa. Uma ideia, um produto, um serviço, uma proposta. Ei, vamos lá na pizzaria, vai hoje. Pô, não dá, tô com a agenda apertada. Vai, vamos lá. Eu tô vendendo alguma coisa. O que eu tô vendendo? Eu estou vendendo uma verdade, eu estou vendendo algo que tem uma conexão direta com a minha essência, seja ela do meu negócio ou dos meus valores pessoais, ou eu estou vendendo uma mentira. E quanto tempo essa mentira vai parar de pé se ela não bebe na fonte de uma essência, de um propósito? E para pegar uma palavra que a Marcela falou, se isso não tem autenticidade. Como é que vocês veem isso? Porque eu acho que a gente vive um mundo que está mentindo talvez num volume que nunca mentiu tanto, porque tem recursos para mentir, e eu acho que a gente está vivendo um momento onde a verdade nunca teve tanta força para pedir passagem e para dizer, ou você fala a verdade, ou o que você está me dizendo para de pé, ou então, em pouquíssimo tempo, você vai ser derrubado por uma sociedade que não aguenta mais pessoas que têm dificuldade em dizer, não, eu não consigo te entregar isso. Olha. Você faz para mim um treinamento assim, assim, assim? Faço. Para quando? Para terça, mas hoje é sexta. Então, não faço. Não faço porque eu não vou te entregar com a qualidade que eu estou dizendo para você que eu vou te entregar. Quando a gente consegue dizer não e esse não é genuíno, eu percebo que isso gera uma credibilidade, mesmo que o interlocutor fique puto com você no primeiro momento. Pô, Júlio, como você não vai entregar o meu projeto arquitetônico em 1 mês? Eu quero começar a construir minha casa rápido. Não, em 1 mês eu não te entrego um projeto desse tamanho e na qualidade que você quer. Quando isso é verdadeiro, isso gera um grau de conexão que muitas vezes não reverbera imediatamente, mas reverbera dali 1 ano, onde vai aparecer alguém dizendo, viu, Júlio, o Danilo me indicou você, ele falou até que ele não fechou com você. Sim. Mas você falou a verdade para ele. Vocês sentem isso ou eu estou sendo otimista demais aqui no meu discurso? É mais pura verdade, porque eu passei por uma situação uma vez de ter um cliente super desafiador, para não dizer outra coisa, e foram meses para poder começar a convencer o cara das trocas de um negócio. E quando efetivamente a gente chegou na parte racional de ir para o negócio final, né? O volume, o valor e coisa e tal. Quando chegou no volume, ele falou, eu quero comprar um volume X. Aí eu falei para ele, cara, para mim é música isso, mas eu tenho que ser honesto com você. Esse volume X, você vai levar 6 meses para poder fazer girar. E não faz sentido você adquirir tudo isso, ficar com o capital parado e depois ter problemas. E esses problemas vão refletir em mim de uma forma indireta, mas vão. Né? Então eu te recomendo você comprar 1/3 desse X. E aí eu acho que a gente pode fazer um negócio bom, e à medida que você perceber que você tem mais músculo, mais tração para poder fazer girar, a gente pode diminuir de 1/3 para meio, para 1 inteiro depois e tal, né? E o cara ficou tão surpreso, ele falou assim, cara, eu tô querendo comprar mais e você tá querendo me entregar menos. É isso mesmo? Eu falei, é isso mesmo. E é verdade, você não tava fazendo um teatro. Não, de forma alguma. Porque eu já sabia que aquilo ia me dar uma alegria curta e que ia virar depois um desafio gigante lá na frente. Então eu preferi, falei, vou aterrissar esse negócio porque é a verdade. É o correto, né? Mas, de novo, não estou querendo me enaltecer em detrimento de outros. Mas foi uma questão de consciência. Sim. Tá? E quando eu coloquei essa consciência e essa verdade pro cara, ele ficou tão surpreso positivamente, ele acatou e o negócio aconteceu mais ou menos como eu tinha falado, pronto. Para outros produtos que eu precisava trabalhar com esse cliente, a jornada ficou muito mais fácil. Agora, porque ele falou, cara, você foi tão honesto, tão sincero, que deveria ser o básico de todos, né? Trabalhar a verdade, né? Que a gente tem uma relação agora mais fluida. E por conta disso, cara, não vamos mais passar por todas as etapas que a gente tinha que passar antes. E você vê que é a verdade caminhando junto com a inteligência. Porque Perfeito. Por que você vai arrumar um problema numa promessa que você sabe, você que já lida com isso? Se a pessoa ainda não tem experiência, pode acontecer, né? De maneira inocente, se comprometer com alguma coisa, com uma entrega, que ela vai tentar. Não quer dizer que ela não vai entregar. Não estamos falando de uma pessoa desonesta. Mas quando a gente já tem experiência, você está trabalhando com a verdade,
você está trabalhando com o pensamento de como eu vou dar continuidade com esse cliente, como que vai ser o nosso futuro juntos, porque isso está dentro do meu grande plano. Né? O meu master plan é ter esse cliente sempre comigo, assim como outros. E é engraçado porque acontece muito isso também na mídia, porque tem marcas que querem resolver alguma coisa no curto prazo, ou a minha verba é essa. Veja, é uma verba boa, mas ela não é suficiente. Vamos fazer o seguinte, segura mais 2 ciclos, tá? No seu caso são meses, segura mais 2 meses. Se você depende disso para juntar a verba, junta e a gente faz um trabalho bem feito. Porque não vai ser ruim você esperar para você crescer. Se você já está conseguindo ir bem, agora, se você depende disso para vender o que você tem, então, na verdade, não é a mídia que vai te ajudar. Você está com um problema mais nos alicerces. É um problema anterior. Ou é produto, ou é equipe de vendas, ou é distribuição, alguma coisa. E então, muitas das vezes a gente está entre vou construir marca ou vou para performance. Na internet se fala muito de performance. Performance. Se naquele momento, Pailu, não fosse você, fosse alguém que tivesse, mesmo que tivesse consciência de que entubar o estoque no cliente ia depois trazer um problema. Mas tivesse uma meta ali, ó, se não bater esse mês, você não vai ganhar o prêmio. Cabeças vão rolar. Pô, e vai viajar com a esposa, vai não sei o quê. Pô, tem pessoas que nesse caso até, pô, vem cá, se precisar depois, eu vou combinar com a minha gestão, com a minha diretoria, eu retiro um pouco do seu estoque, eu te dou verba para girar o estoque, te ajudo, né? Tem muito disso. Mas eu vou bater a meta aqui. Então, às vezes, como o objetivo pode ser mal desenhado, colocado na frente da pessoa por si mesma ou por outro, né? E quando a gente tem a questão da hierarquia é mais difícil a gente lidar, porque alguém colocou e eu tenho que seguir, porque eu tenho que levar meu salário para casa, tem todo um, né? E que isso pode afetar o propósito, porque está desviando do propósito. Aí quando você vai ver, aquele teu propósito que era ter uma empresa respeitada de uma bebida que te permitisse ter a satisfação de muita gente beber, lembrar, ter prazer com aquela bebida, etc. Na verdade, você tem tanto problema com seus parceiros distribuidores que ela não te dá o prazer mais. Aí começa, né, a atrapalhar. Então, eu vejo isso às vezes nos nossos propósitos. E uma coisa que eu escutei no metrô, uns 2 meses atrás. Eram 2 amigos novos, assim, muito mais novos que a gente, conversando, e um deles falou, olha, aquele babaca acha que só porque a startup já está faturando mais de 10 milhões é o rei do mundo, é o rei da cocada preta. Eu quero trabalhar no Google, quero trabalhar em empresa bilionária, não sei o quê. Esse tipo de pensamento, de reação, não dá para julgar, não dá para crucificar, porque às vezes ali está misturada a questão do emocional, né? Com tudo e tal. E que se pensa, muitas vezes, que o que é maior, o que é mais estruturado, é uma promessa melhor. Agora, se o seu propósito é vivenciar isso, tudo bem, mas se na verdade isso é um remédio para aquele teu problema, porque você vê outras pessoas e você acha que aquilo na tua cabeça é uma ilusão de aquilo é muito melhor do que o que eu tenho, na realidade é só uma ilusão. Você não está construindo propósito. Você não psicoterapeuta também, André? Você também faz esse trabalho? Não, porque você está descrevendo o processo psicoterapêutico de autoconhecimento. Não sabia. Você está olhando... É um autodidata. Pior que eu estou tomando água, hein? Não, mas você está olhando para si e buscando dentro de você aquilo que você entende que são os seus caminhos naturais, ou você está buscando fora de você uma solução para problemas que nascem dentro de você. Eu lembro do Rodrigo Fonseca brincar, mas falar sério ao mesmo tempo, que é muito doido perceber na prática que a solução da imensa maioria dos nossos problemas está no lugar mais óbvio do mundo. O problema é que é um lugar tão óbvio, mas tão óbvio que a gente tende a deixar para procurar por último. Que é dentro de você. Não, mas espera aí, eu não tenho como garantir que os números da loto que eu escolhi vão dar. Então como é que a solução pode estar em mim? Quem é que quer ganhar na loto? Eu. Por quê? Porque eu quero ficar rico. Por que você quer ficar rico? Porque ser rico é bom. Não é bom necessariamente.
Outro dia, numa palestra, eu vi um cara falar uma coisa maravilhosa. Você já parou para pensar que pessoas, quando eventualmente ganham na loteria... minha esposa fala que eu não posso falar loto, que loto, o prêmio é menor, tem que falar... loto é Mega pequeno, Sena, beleza, tá Mega bom. Sena. Mas o cara fica rico, de repente, ganha uma herança, a partir dali, no mínimo, ele tem uma desconfiança. As pessoas que estão se aproximando de mim gostam de mim ou estão interessados no meu dinheiro? Ele tem um novo problema. Ele tem novos problemas. Sim. Eu compro um carro novo, é maravilhoso. Diz lá o cara A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, o Mark Manson, né? É maravilhoso, mas imediatamente ele tem um problema. E se baterem no meu carro? E se ele estragar? Então, junto com toda a felicidade, vem sempre pelo menos... Pode ser uma maldição Vem até, pelo né? menos um problema que pode virar uma maldição ou diminuir a felicidade, que é a preocupação que a felicidade acabe. Então, é complicado, né? A gente assumir que o indivíduo ganhando na Mega Sena acabaram os problemas. Mas por que ele quer ganhar? E conseguir responder essa pergunta, qual é a dor, qual é a necessidade que ganhar esse dinheirão todo ou qualquer outra coisa que o valha vai aplacar, é o começo da solução. Por que você precisa ganhar esse dinheiro todo? Nada de errado com o dinheiro. Zero demonização. Como é que foi Teve uma expressão que a Lígia falou pra gente, até anotei no papo com ela, que ela falou do materialidade com espiritualidade. Eu posso sim ter uma relação com a materialidade, com a matéria, com as coisas práticas, tangíveis, dinheiro, etc. Mas com qual grau de espiritualidade? Espiritualidade aqui, zero coeficiente religioso num primeiro momento. Eu posso desembocar numa religião como um mecanismo de acesso à espiritualidade. Mas espiritualidade muito na linha dessa palavrinha que você trouxe, consciência. Qual é a consciência que eu tenho do uso da matéria? Então, sim, a solução da imensa maioria dos meus problemas está dentro de mim. Especialmente quando eu consigo responder por que eu preciso desse carro? Por que eu preciso dessa viagem? Por que eu preciso desse título? Tem um porquê? Ótimo, vamos trabalhar. Ou seja, qual a relação dessa matéria com o seu propósito? Desse objetivo com o seu propósito. Isso, qual a relação desse carro, das casas, da conta bancária com o seu propósito, com o seu ser? Né? Isso me faz alguma coisa diferente ou está só me dando coisas? Tem até um vídeo que viralizou recentemente no Instagram. Eu não lembro o nome do bilionário, mas é um bilionário americano que foi perguntado sobre o conceito do sucesso, né? O que para você é sucesso? E a resposta dele, eu não sei se foi editado ou não, mas ela foi muito boa, muito boa. Ele falou, olha, para mim, a ideia de sucesso é quando os seus filhos e netos querem te visitar. Porra, achei sensacional. Porque é o seguinte, a gente, quando fala de legado, todo mundo pensa em 3 coisas. Vocês sabem quais são, né? Imagino que dinheiro seja uma delas, não? Plantar uma árvore. Os 3 famosos, né? Escrever um livro e ter um filho e uma filha. Um filho e uma filha. É uma maneira, lógico, até mais popular ou divertida de pensar na vida, porque, claro, são coisas que vão ficar de legado. É um legado. Mas, às vezes, o teu propósito não é legado. Ou o seu legado é diferente só do ter. Eu quero ser o pai e o avô que até o final da minha vida eles virão até mim porque eles gostam de vir até mim e não porque eles têm obrigação, porque eu sou o dono do patrimônio, tem o family office, né? Lá nos Estados Unidos eles montam as holdings com... Enfim. Aqui tá ficando comum também. Tá ficando comum. É que lá usam... tem outros nomes também, quando você cria a fundação. Fundação e tal. Então, não há interesse além do quê? Além deles gostarem de mim. Então, de repente, quando o camarada ele saiu de uma faixa de idade, um momento de vida, que não tem a ver com idade, é um momento de vida, que ele não está mais correndo atrás só de grana ou negócios e tal, o propósito dele mudou. Né? Não, e pegando esse conceito do legado... Boa essa coisa, né? Meus filhos e netos quererem a minha presença. Vou extrapolar mais, assim, porque esses 3 itens, né? Plantar uma árvore, ter um filho e ter um livro escrito por você, são coisas que você tem, né? Não tem nada a ver com ser. Porque você pode plantar uma árvore, coloquei a árvore lá dentro da terra, não fiz mais nada com ela, deu um mês ela morreu. Passou um cara lá, deu uma machadada, o outro fez xixi. Cara, tua árvore... Ou seja, você plantou uma árvore e não cuidou da sua árvore. Aí você teve um filho
E você pode abandonar esse filho. Você pode não ter relacionamento com ele. Você pode ter vários problemas e esse filho nunca vai querer te visitar. E você pode escrever um livro que é cheio de merda também, né? Que inclusive pode ter sido copiado de alguém, né? Então assim, eu acho que tem que se revisitar esses conceitos mesmo, dessas 3 coisas, porque assim, o legado mesmo vai ser se você for alguém que constrói coisas que têm uma perpetuidade, né? Coisas que são mais perpétuas. E eu queria voltar no negócio que você falou sobre vendedor, porque eu acho que vendedor talvez seja uma das habilidades, um dos skills mais importantes nesse contexto atual de mundo, cara. Porque antigamente se falava do vendedor como aquele cara que tentou de tudo da vida, nada deu certo e virou vendedor. Né? Vendedor é aquele que consegue vender o jornal de ontem, né? Que vende geladeira para esquimó. Cara, e assim, esse conceito de vendedor que é o cara que ele engana os outros, né? Tô te vendendo um negócio que você comprou que você nem precisava. Cara, hoje não cabe mais essa ideia. Hoje você precisa, o bom vendedor é aquele que entende exatamente aquilo que você precisa e entrega a solução faz as conexões todas para, vou te entregar realmente aquilo que você precisa. E um mundo em que está tudo muito... em que a verdade é muito fácil a mentira é muito fácil de ser descoberta, né? Ou a verdade é tão importante, eu acho que o bom vendedor talvez seja a habilidade mais importante mesmo. Né? Olha, e você falou do ponto de vista do cliente, né? Aquele vendedor que resolve, né? Que te dá um atendimento, né? Da maneira que você gostaria, enfim, atende às suas expectativas. Pensa do ponto de vista do empresário. Eu converso com tantos empreendedores, tantos empresários que eles estão sofrendo demais para conseguir montar boas equipes de vendas, porque o vendedor, exatamente na linha do qual é a mensagem, se ela é verdadeira, se não é, se a pessoa que está vendendo a tua solução está lá na linha de frente, ela não consegue transmitir aquilo que foi desenvolvido, o propósito, os valores e tudo mais, ela pode até fazer a venda, mas depois a venda pode não continuar, você não fideliza, a venda pode ser mal feita. E o pior, às vezes a venda é feita de forma enganosa e aí rapidamente você vai ter uma reclamação. Então o vendedor, ele é o portador, lógico, o tempo todo todos nós estamos vendendo, mas quando em uma organização você tem que ter o papel comercial, a área comercial, a área de operações, a área financeira, e quem está na área comercial é porta-voz, são as figuras que representam de fato uma marca, né? Uma empresa, um time. E se eles não lidarem com a verdade e também conforme combinado, de uma maneira que todo mundo trabalhou para formar a ideia que vende o propósito, quebrou tudo. Quebrou tudo. Então, e está extremamente difícil encontrar pessoas que façam isso da maneira, vou dizer, até a moda antiga, que estão vendendo... Fio do bigode. Fio do bigode, mas também se comunicar de forma eficiente e da forma correta. Se comunicar de um jeito que eu mandei o WhatsApp, respondeu, não sei. Eu fiz minha parte, eu mandei o e-mail, fiz minha parte. Não, sua parte não termina aí. Estão vendendo curso nas redes sociais para jovens aprenderem a falar no telefone. Estão vendendo. Não, você não está exagerando. E tem demanda. Eu vou dar um exemplo. Essa indicação. Essa semana eu fui numa empresa que vende imóveis planejados, né? Aí eu cheguei no estacionamento, estacionei, tinha uma moça que ela estava limpando ali o estacionamento, né? Ela estava varrendo, tal. E daí ela pegou, sorriu para mim, falou bom dia e eu entrei. Eu falei, cara, essa pessoa foi o primeiro contato com a marca que eu tive. Ela não era da equipe de vendas, era da equipe de limpeza, que estava fazendo a limpeza. Mas essa pessoa está participando do processo de venda da empresa. É verdade. então, assim, eu acho mais do que o comercial. Mais do que o comercial. Se eu chegasse e encontrasse uma cara emburrada, né, de alguém que não olhou para minha cara, mas esse seria o primeiro contato que eu teria com aquela empresa. Eu pensei muito no back-office, mas é verdade. Quando você tem todo mundo. Um lugar que é visitado pelo público, todo mundo faz parte da venda, né? Se vocês vão lembrar, o Gustavo Massagardi, eu digitou a palavra, o Gustavo Massagardi, que trabalha com gestão de shoppings, contou pra gente uma história do manobrista. Lembra? Que ele falou, cara, eu tenho que entender se o manobrista da área ali de estacionamento está tratando bem o meu cliente.
Pô, mas ele nem é meu funcionário, ele é da empresa terceira. Sim, mas esse indivíduo que está chegando aqui, ele está chegando para visitar o shopping. Se ele não recebe um bom atendimento do manobrista, já começou uma experiência horrorosa. Eu tenho que estar olhando para isso sistemicamente, porque o meu propósito é fazer a pessoa ter uma experiência extraordinária nesse centro comercial. Eu ia falar que é por aí mesmo, porque por muito tempo as pessoas que conduzem outros liderados, independente do segmento, tende a colocar energia em cima do vendedor para ele cumprir uma meta volumétrica, porque no fim do dia é quanto se fatura e quanto deixa dinheiro à mesa. Só que se você não tratar bem a ponta, que vai ser os olhos da empresa lá no ponto de venda, né? No ponto que ele está tentando entregar um produto, é essa imagem que quem está sendo comprador vai ter sobre a sua empresa. Então imagina se o The Media Trade tivesse vendedores na rua para poder ofertar o produto, que isso acontece de uma forma tecnológica, mas se fosse seres humanos, se você não treina esse cara para representar muito bem, né? E tem uma série de código de vestimenta, código de ética, código de educação, sim, e assim vai, código de escutativa e assim vai. Imagina como é que quem vai ser impactado pelo seu vendedor vai pensar sobre a sua empresa, vai pensar sobre o André Maggi. Cara, os caras não querem saber, o cara quer tirar só o pedido e dane-se se a gente vai ter um problema depois ou não. Então o cara já faz um diagnóstico da empresa totalmente negativo. Então, primeira coisa, né, que tá virando verdade para todo mundo aqui nesse propósito eu cuido bem das pessoas que vão me representar. Porque se elas não forem bem tratadas, como é que elas vão tratar depois as outras pessoas? Parece tão básico, né? E quem está sendo tratado... É muito básico e é muito óbvio. E o óbvio precisa ser dito sempre. Sem dúvida. E quem está lá também na ponta precisa, assim, se perguntar, independente da idade, porque se fala muito dos mais novos, eu quero trabalhar numa empresa com propósito, né? Será que você está... Perguntar para si mesmo, né? Que a gente falou aqui agora há pouco. Pergunta para si mesmo, encontra, foi você que falou, Danilo, encontra em si, às vezes, a solução. Então, às vezes, a pessoa que está ali só para bater meta, né, tem uma organização preocupada com ela ou não tem. Mas ela também tem que se preocupar consigo e pensar... Eu não gosto do meu trabalho, ou eu gosto. E se eu gosto, eu vou melhorar. Se eu gosto, eu vou né, progredir. Mas se eu não gostar, sai. Ah, mas eu tenho que pagar boleto, não é fácil. Quem assim. escolheu ter boleto para pagar? Não, eu sou categórico nisso. O cara fala, não, mas você não sabe quanto que custa a escola dos meus filhos. Quem escolheu ter filhos? E quem escolheu pôr esses filhos nessa escola? Você poderia pôr numa escola pública. Ah, mas eu acho que a escola pública não é tão boa quanto a particular. Sim, exato. Você acha isso, arque com as consequências. Tem que equilibrar, né? Só que eu acho que o que a gente está falando aqui é que a verdade também nos cobra algo muito, muito incontornável, que é, você vai ou não vai ser protagonista da sua vida? Porque ao contrário de ser o protagonista, é muito perigoso. Você vai ser a vítima. E o papel da vítima é sofrer. E não adianta nada ter propósito se você não assume o protagonismo. Se você não quer ser o protagonista desse propósito. Você vira só um viajante, né? Aí você fica falando, como seria bom. Quando que você vai arregaçar as mangas? Ah, mas você não sabe como é difícil. Ah, mas o governo não me ajuda. Ah, mas a sociedade. Ah, mas o Pai Lu nunca me ligou para me dar uma chance de entrevista. Não, o Pai Lu nunca te ligou. Você foi atrás dele? Fui e ele não me recebeu. Então vai atrás do André, vai atrás do Júlio. Maravilha, gente. Hora de temperar? A gente tá chegando a hora de temperar o cérebro de Sócrates, mas além dessa verdade que foi trazida aqui, de a gente ter preocupação na cadeia como um todo, o comprador, se assim podemos chamar, o cliente, ele também tem um olhar diferente do que era do passado, né? Que é, às vezes, não é sobre o produto que está sendo vendido, e é sobre a jornada como um todo que está acontecendo. Então, o Júlio trouxe o exemplo da pessoa que está lá fazendo a faxina no estacionamento e não tem nada a ver com a parte comercial que essa pessoa que foi comprar lá tava buscando. Mas o impacto que ela teve já vai somando pouco a pouco. Sim, então, soma-se isso na limpeza e na forma de receber. Depois o vendedor atendeu bem. Depois o produto foi entregue conforme combinado. E o produto atende às necessidades. Porra, eu fechei uma experiência super legal. A minha jornada foi positiva. Sim. Por conta disso,
já coloquei isso no meu campo emocional. Você tocou um dos 5 sentidos, ou com sorte tocou os 5 sentidos, você tem um fiel cliente. Verdade. Eu vou resgatar uma outra coisa que o Gustavo, mesmo o Gustavo que você citou, Massagardi, disse, que bom, a empresa tá produzindo um bolo lá, né? Ela tá entregando um bolo de produto ou serviço. E como vendedor, né, como empresário, você sempre quer colocar uma cereja no bolo, né? Você sempre quer fazer alguma coisa a mais, quer impressionar, quer ter... E pode ser N coisas, né? Alguma coisa que você entrega mais, um Instagram bonito, tá? Mas assim, mas o bolo tem que ser bom. Não adianta nada se ter a cerejinha no bolo se o bolo não for bom. Ou seja, é o café... O básico bem feito, depois... Exato. Assim, você vai colocar cereja no bom bolo. E para o bolo ser bom, o propósito da empresa tem que estar muito claro. Tem. Ou seja, verdade. O que você está fazendo, como você está fazendo, esse é o bolo, cara. Depois você vai enfeitar, vai fazer o que você quiser, mas assim, o propósito tem que estar muito claro. Né? Eu vou beber nessa fonte e vou dar minha contribuição aqui no tempero do cérebro e passar a bola pro convidado, pro convidado não, pro nosso quarto elemento aqui hoje, né? Porque a gente não tem convidados aqui, a gente tem parceiros, né? As pessoas vêm para construir com a gente e de verdade, se a gente não estiver conseguindo isso, estamos errando, porque a ideia é construir. Não, mas eu lembrei... A gente está falando aqui de propósito e conectando isso a negócios e acabou que naturalmente falamos de questões monetárias, de dinheiro ou de materialidade como um todo. Outro dia, teve uma pergunta no meu Instagram lá, que eu nem sou tão ativo assim, mas é uma pergunta boa, que é, poxa, você fala tanto de propósito, mas e quando eu não estou conseguindo ganhar dinheiro com aquilo que é o meu propósito? Eu acho uma pergunta absolutamente legítima. Mas eu fiquei pensando como responder para essa pessoa e achei que tem a ver com o que a gente está falando aqui. Você falou da essência, né? Que adianta você botar a cereja no bolo se você não está nem fazendo um bolo direito, né? Se esse bolo não tem um sabor em que na sua razão de existir, que é ofertar algum tipo de paladar bom, ele não está cumprindo a sua promessa. E quando a pessoa fala para mim dessa história de que mas eu talvez não esteja conseguindo ganhar dinheiro com o meu propósito, o que eu faço? A minha pergunta talvez, ou a minha resposta talvez seja uma pergunta, que é o seguinte: se você está vivendo o seu propósito, mas ainda não está ganhando dinheiro com isso, para se perguntar por que você precisa ganhar esse dinheiro. Porque eu volto nessa história. Eu não estou ganhando o dinheiro todo que eu quero e o seu propósito é ganhar dinheiro. Eu acho difícil que o propósito de alguém seja ganhar dinheiro, porque dinheiro não deixa legado no sentido apenas de ganhá-lo, e sim do que é que eu estou gerando de valor agregado para as pessoas ao meu redor. Mas ainda assim tem uma pergunta que eu uso muito no curso da Unicamp, o curso de propósito na vida que eu dou lá, num determinado módulo, que é perguntar para as pessoas o seguinte: quanto é que você paga para trabalhar onde você trabalha e ganhar o que você ganha? Porque tem gente ganhando muito dinheiro e ficando doente, porque desconectou do seu propósito, da sua essência. E tem gente que sim, está ganhando um dinheiro talvez aquém do que ela poderia, mas está conectada com a sua essência, com a sua verdade. Dá para melhorar isso? Dá para melhorar. Você pode se perguntar quais são os seus talentos que podem ser melhor aproveitados e como. Agora, quando você está ganhando dinheiro, mas ele não tem um sentido, o custo disso é perigosíssimo. Tem gente que trabalha em lugares onde ele compra um determinado tipo de roupa que ele só usa no trabalho. Então, primeiro ele está pagando para depois ganhar aquilo. Tem gente que frequenta determinados tipos de restaurante ou de lugares só durante o processo do trabalho. Ele não iria naqueles lugares não fosse esse trabalho. Bom, então ele está pagando para trabalhar nesse lugar e depois poder ganhar o que ele ganha. E tem os custos indiretos. O sujeito não consegue pagar as suas férias com antecedência por um bom valor porque ele nunca sabe quando vai conseguir sair de férias. Aí paga mais caro porque tem que marcar em cima da hora. Ele também está pagando para trabalhar nesse lugar. Aí ele tem que pagar o terapeuta e pode ter certeza, nenhum terapeuta sério gosta de tratar alguém quando essa pessoa está numa dor terrível que poderia ter sido evitada. Pô, eu estou absolutamente em depressão porque eu não aguento mais o meu trabalho, mas eu estou lá porque eu ganho bem. Então, mas agora você está pagando um terapeuta, então você está pagando para trabalhar nesse lugar. Está pagando o dentista porque arrebentou os seus dentes de bruxismo, de tanta irritação. Você está pagando para trabalhar nesse lugar. Fora os perigosos custos invisíveis, né? O filho que eu não consigo levar na escola ou buscar, a filha que eu não consigo ir na festa, o casamento que começa a ir embora, a úlcera que começa a se formar. Então, acho que vale sim essa pergunta, já que a gente está falando aqui de propósito nos negócios, é se esse negócio conversa com a tua essência. E se você acha que não está ganhando tanto dinheiro assim, por que você precisa ganhar esse dinheiro?
e quanto é que você está pagando para trabalhar onde você trabalha ou com o que você trabalha e depois poder ganhar o que você ganha. Será que você não está pagando mais do que precisa e por isso está sobrando pouco? Fico com esta provocação aqui como tempero. Aí, né? Fica o eco. Boa. E você, Maggi, o que você tira disso? É o trade-off em tudo, né? Cada escolha é uma renúncia. Então, a sua escolha, se ela não estiver atrelada com um propósito, você está sabotando ele. Quer dizer, por que uma pessoa escolhe viver no monastério? Porque o propósito dela é ser monge ou monja. Não, não é. Aquilo é um meio para que ela busque, chegue. Então, é um dos objetivos ali, né? O caminho para que ela chegue no propósito que é: quero viver uma vida conectada espiritualmente, onde eu não dependo dos bens materiais para que eu possa viver. De uma maneira muito limitada da minha parte de descrever isso, mas é. E quando no dia a dia a gente, seja para trabalho, seja para família, a escolha da parceira, do parceiro, né? A escolha do uso do tempo com os filhos, com a família, com os pais que às vezes já estão em idade mais avançada. Então, é uma escolha aqui, uma renúncia ali. E isso tudo você tem que deitar de noite no travesseiro e pensar: será que eu deixei alguma coisa atrapalhar na minha escolha? Muitas vezes a gente nem para no final do dia, pensar em todas as escolhas que a gente fez. Não dá para fazer, não as micro, mas as principais, né? A gente não para pensar. E a gente só pensa nelas quando vem a consequência. E aí que é ruim, porque fica todo mundo vivendo amargurado e arrependido de um monte de coisa que às vezes nem para pensar que era ali, naquele momento, que eu podia ter escolhido. E a gente faz muitas escolhas erradas. A gente faz. Isso que você falou, né? Pô, quem escolheu esse boleto, quem escolheu... Sim, é verdade. A gente não para pensar. Não, são as mazelas da vida, as mazelas do Brasil. No Brasil você vive com boleto, com BO e outros Bs, né? Então, Eu não sei o que vocês pensaram, eu pensei o meu elemento. Sensacional. Eu pensei em beleza. Em beleza. Sim, somos um país bonito, é verdade. Bonito, né? De se viver, mas difícil também, dureza e tal, mas, pô... se fala muito hoje em dia de sair do Brasil para morar em outro lugar. Quantos e quantos brasileiros não foram para Portugal nos últimos anos, né? Porque tem cidadania, estão se fechando as portas para dupla cidadania em tudo que é canto. Aí né? depois chegam lá, reclamam: poxa, aqui eu sou sempre estrangeiro. É claro que você é estrangeiro. Você é estrangeiro, né? Você vai mudar de endereço e vai ter novos problemas. O que é importante é que a gente possa, no meu pensamento hoje, eu estou satisfeito com a minha escolha. Eu consigo entender que ela pode me gerar um resultado positivo ou negativo, e isso está acomodado ao meu propósito, que quando você tem família já não é só o seu. Você pensa um propósito amplo, né? Mais amplo do que ele já é. E aí você vai ter que acomodar, porque você não vive mais em função de si mesmo. E aí vai acomodando. E para não precisa ser uma empresa, você vai empreender num grupo de teatro, em qualquer coisa que você vai empreender, como vocês estão fazendo aqui. Você vai precisar escolher o compromisso. Vocês têm que estar comprometidos para estar aqui sempre fazendo as gravações, né? Vocês vão escolher não estar com tempo dedicado para alguma outra coisa, seja lá qual for. E qual é o fruto que vai ser colhido disso, né? Que eu tô vendo aqui que foi uma boa escolha. Obrigado aí por terem deixado eu fazer parte disso por muito obrigado. Um episódio. Eu te agradeço, cara, por trazer sua... E na verdade, para fechar, né, com relação ao propósito do negócio, assim, não tem escolha certa e errada, tem a escolha de cada indivíduo, porque ele tem os valores que ele entende, né? O ponto é o quanto você está pagando para que esse propósito esteja próximo ou longe de você. E aí, só você sabe o quanto dói ou não dói, certo? Ou quanto está perto ou está longe daquilo que você escolheu.
Então, faça as suas conclusões. Se eu quiser ser um guitarrista, não adianta eu ficar pensando nesse objetivo para um propósito maior de ser um rockstar, de viver aquele estilo, de tudo mais, se eu não tô tocando uma guitarrinha aqui agora para treinar. Né? Então, foi uma escolha que eu tive de não querer tocar a tal da guitarra, esse tipo de coisa. Né? Eu juro que é a última história. A gente tava no Bar do Pequeno, que é um bar folclórico lá em Vinhedo, assim, conhecidíssimo de quem é da cidade e tal. O Anderson é o dono, aliás, um beijo pra ele. E aí um dia nós estávamos lá uma sexta-feira, saímos de um evento, de um encontro nosso ali e tal, fomos comer um pastel nele e tal, e tava bem cheio. Eu falei, o Anderson ainda tá? E tá sim, ele tá lá na cozinha. Pô, depois eu quero dar um abraço nele. Olha, tá meio corrido e tal. E aí o sócio dele, o Hamilton, falou assim, pô, eu vou te falar, ele tá desde as 9 da manhã aqui. E aí eu lembrei uma vez que eu tive lá e alguém viu aquele bar, é um bar até grande, assim, tava bem cheio, e alguém falou assim... O Pequeno é o apelido dele, né? Porque ele é grande assim que nem nós dois. Isso. Pô, o Pequeno deu sorte aqui, hein? Cara, e nessa hora eu lembrei, eu falei assim, ele tá aqui desde as 9 da manhã, e eu sei que ele tá mesmo, porque de sexta-feira eles abrem pra almoço e tal. Ele tá lá dentro, depois eu tive que entrar lá pra dar um oi pra ele, trabalhando pra caramba e tal. Mas ele deu sorte. Não é que ele é protagonista da vida dele. Ele deu sorte. Não é que ele desenhou um propósito e foi fazer o propósito se materializar. E foi cultivar a árvore Os que ele plantou, vitimizados, que foi... isso, os vitimizados vão dizer que ele deu sorte, que a árvore dele cresceu. E a coincidência é que quanto mais ele faz isso, mais sorte ele tem. Quanto mais ele trabalha, mais sorte ele tem. É impressionante, gente. Impressionante. Maravilha. Mas eu adorei que você trouxe esse convidado, viu? Muito obrigado, cara. André, obrigado, Esse convidado cara. é esse parceiro. Obrigado, parceiros, amigos. Ele disse pra mim assim, porque a gente tentou acho que umas 2 ou 3 vezes marcar uma agenda, né? E aí acho que na última, antes de confirmar essa, ele falou assim, não desiste de mim não, pai Lu. Eu vou acertar contigo uma data. Muito legal falar isso. Eu falei, nossa, que legal, cara, que legal. Obrigado, viu, cara? Obrigado pela sua escolha. Você também, para estar aqui, não está em outro lugar, podia estar com um cliente seu e tudo. Tenho certeza que esse conhecimento vai multiplicar e vai perpetuar, e às vezes vai encontrar uma mente que estava sedenta de escutar um pouco do que a gente está discutindo, e às vezes uma semente vai ser plantada que nós nem vamos ver florescer. Esse é a outra faceta do comprometimento, né? Eu faço porque sim. Porque eu escolhi. E não porque eu quero uma recompensa. Porque se eu quero uma recompensa, chama-se barganha. Boa. Maravilha. Obrigado. Valeu, pai Lu. Obrigado, André. Obrigado. Obrigado, Dan. Obrigado, Pai Luzão. Obrigado, audiência. Até a nossa próxima. Obrigado, gente. Valeu. Um abraço.